Internacional da Data. Bom dia. Hoje demorou um pouco mais aqui para acertar o processo aqui, porque vai ser uma aula um pouco diferente. Tá ok? Beleza? É isso? Tá ok. Vamos lá. Vamos ver se a gente vai... Vai dar certo aí? Acho que vai. Muito bem. Ok, é isso aí. Nós estamos estudando sobre esse livro, A Cruz do Rei, de Timothy Keller. E vocês têm acompanhado junto conosco os capítulos que se sucedem. Nós estamos na parte 2, onde Timothy Keller vai falar sobre o ministério de Jesus caminhando para a cruz. E nós estamos especificamente no capítulo chamado A Espada. Esse capítulo do livro, ele vai falar sobre um texto, nós já vamos ler esse texto, que é de Marcos 14, 42. Então, se você quiser acompanhar aqui, ou acompanhar na sua Bíblia, Marcos 14, 42, começando, na verdade, no 43, aqui, nessa tradução aqui, no 43, o texto nos diz o seguinte: E logo falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba, com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe, mestre, e o beijou. Então, lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisto, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhes Jesus: saístes com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando, todos fugiram. Muito bem. Eu quero começar a nossa aula de hoje de um jeito bem diferente. Geralmente, os primeiros minutos da aula são os mais difíceis até a gente se desligar daquilo que a gente vem trabalhando e reconectar com o texto. Esse texto que eu li
vocês todos conhecem, começa então a falar sobre o momento em que Jesus foi preso e depois então ele vai ser levado para ser julgado e depois crucificado e assim por diante. Algumas coisas aconteceram antes desse momento, algumas coisas acontecerão depois, nós estamos especificamente nos atendo a este texto. Mas eu quero começar a aula de hoje de um jeito, como eu disse, diferente, e eu peço que você tenha um pouco de paciência, porque talvez você diga assim, o que isso tem a ver com a aula? Então aguarde para você ver o que isso tem a ver com a aula. Vamos voltar para a quinta série. Eu não sou professor de geografia, mas vou tentar dar um pouquinho de aula de geografia filosófica. Já ouviu falar em geografia filosófica? Tomara que não, porque fui eu que inventei o termo há algumas semanas atrás, quando eu estava preparando essa aula. Por que geografia filosófica? Então, deixa eu contar a história. No nosso trabalho, no dia a dia, a gente acaba atendendo pessoas de várias regiões do Brasil. Como vocês devem saber, o Brasil tem, acho que 2 fusos horários, se não me engano, e a gente, de vez por outra, conversa com pessoas que estão em outro horário, diferente do nosso aqui. Além disso, não sei quantos já sabem, mas a minha filha, quando se casou, foi morar em Manaus. Manaus está 1 hora para trás, então aqui são 10h12, lá são 9h12. E o Felipe e a Isabela foram fazer um intercâmbio na Irlanda, que são 3 horas a mais. Na verdade, nesse momento, 4 horas a mais, porque estão no fuso horário do horário de verão. Então, quer dizer que lá são 2 horas da tarde. E esse trabalho com fusos horários e essa questão de meus filhos hoje estarem cada um num fuso horário diferente do nosso aqui, relembrou-me de uma dúvida que eu tinha, filosófica, geográfica, e eu fui pesquisar. Eu preciso tirar essa dúvida, não é possível que eu vou morrer com ela. Acompanha comigo qual é a dúvida. Se você é terraplanista, eu sugiro que você pule esse pedaço da aula, porque realmente não vai fazer sentido. Mas se você acredita na evidência de que o mundo é redondo, e supõe-se que é, então tenta me acompanhar. Nós estamos aqui, deixa eu ver se o ponto está aqui. A Igreja Batista de Piracicaba está nesse ponto. Eu sei que vocês não estão vendo direito, mas o que está sendo visto ele já está bom. E nós estamos nesse ponto aqui, e nós estamos então, se você reconhece aí esse mapa aí é o do Brasil. Ok? Nesse ponto, onde está a setinha aqui, não sei se ainda consegue ver, é onde nós estamos. Quando a gente vai para a esquerda, lá para Manaus, mais ou menos aqui, não sei se dá para ver, Manaus está aqui, 1 hora a menos. Então, como é que o nosso planeta funciona nesse aspecto, né? Quando nós estamos indo para o lado esquerdo, o horário está diminuindo. Então, Manaus está 1 hora a menos. Por que isso acontece? Porque o nosso planeta gira para a direita e o Sol, ele fica, imagine que ele está iluminando assim, e conforme o planeta está girando, vai amanhecendo o dia. Ok? Quando a gente vai para a direita, agora vou para o lugar onde está o meu filho, vamos para cá, para a direita e para cima. Fui demais. Opa, fui demais. Aqui na Irlanda, nós estamos à direita do Brasil, Não sei se dá para ver, o Brasil ficou aqui embaixo. Nós estamos 3 horas para frente. Ou seja, existem horários diferentes dentro do nosso planeta. Todo mundo sabe. E o ponto X é este que está marcado por essa linha amarela aqui, Essa linha vertical, que é chamado linha de Greenwich. Já ouviram falar? Meridiano de Greenwich? Foi convencionado que
no meridiano de Greenwich, começa-se a hora zero, vamos dizer assim. A hora zero no sentido de que esse é o zero. O que tiver para a direita do Greenwich é mais 1, mais 2, mais 3. O que tiver para a esquerda do Greenwich é menos 1, menos 2, menos 3. Então, o São Paulo está a menos 3 de Greenwich. Manaus está a menos 4. Irlanda está no zero. Tudo bem até aqui? Estão acompanhando o meu raciocínio? Onde eu vou chegar? Eu falei que era meio esquisito, né? Bom, mas qual era a minha dúvida filosófica? Essas linhas brancas que a gente está vendo, assim, verticais, são outros meridianos. Vamos imaginar que elas são as linhas que definem mais 1 hora, mais 2 horas, menos 1. Não são, porque essas linhas, na verdade, estão dividindo o planeta de 10 em 10 graus. E as linhas que definem o horário são 15 graus. Mas como eu não encontrei nenhum mapa que mostrasse as linhas do fuso horário, vamos imaginar essa só para efeito de entendimento. Então, pensa o seguinte, Greenwich está aqui, essa linha amarela. Se eu andar um pouquinho para frente, quando eu atravessar uma outra linha branca dessa, como eu disse para vocês, na verdade não é exatamente essa, eu conto mais 1 hora, tá? Para efeitos de clareza aqui, mais 1 hora. Então quer dizer que, vamos imaginar que Greenwich agora são meio-dia, só para facilitar a conta. Meio-dia, 1 da tarde, 2 da tarde, 3 da tarde, 4 da tarde, 5 da tarde, até que a gente chega nesta outra linha amarela aqui, onde vão ser 23 horas. Tudo bem? Tá, então vamos pensar o seguinte, se eu estiver viajando de Londres para a direita, as horas vão sendo somadas. Então, eu vou chegar nessa linha que está marcado aí como antimeridiano, que é exatamente a linha que fica nas costas do Greenwich, são 23 horas. Ótimo, então vamos pegar um marcador e vamos pôr aqui, ó, um marcadorzinho aqui, 23 horas. Do dia 22 de setembro, tá bom? Mas vamos voltar lá no Greenwich. E se eu for para a esquerda? Meio-dia menos 1 hora, 11 horas, 10 horas, 9 horas, 8 horas, 7 horas. Quando eu chegar mais ou menos nesse ponto aqui, vai ser 0 horas. E aí, dava um nó na minha cabeça. Como é que eu posso ter um local, tá vendo o meu pontinho azul ali, bem pequenininho? Como é que eu posso ter um local que está marcando 23 horas, e do ladinho dele, pulou a linha amarela, do ladinho dele, 0 horas. Como assim? Praticamente no mesmo local do mundo, é meia-noite e é 0 horas? Faz sentido? E aí, eu fui pesquisar, porque filosoficamente era a minha dúvida, e geograficamente eu tinha que tirar essa dúvida, e eu descobri uma coisa, que eu fui fazer uma pesquisa aqui na igreja, não era só eu que não sabia, eu perguntei para umas 10 ou 15 pessoas, se alguma dessas pessoas já tinha ouvido falar sobre a linha internacional da data. E só 2 pessoas sabiam do que se tratava. O resto nem nunca tinha ouvido falar, assim como eu. E o que é a linha internacional da data? Tirando a nossa dúvida. Vamos imaginar que seja essa linha amarela aqui, não é exato, mas dá para a gente imaginar. É o momento onde, quando ali der 0 horas, muda o dia. É uma convenção que foi feita em 1884, se não me falha a memória, que os países determinaram o seguinte, quando for 0 horas nesse local, nós vamos mudar o dia. Tá? E aí, acontece
uma coisa muito maluca. Porque, por exemplo, aqui em cima, ó, se você vier aqui em cima, está vendo a linha amarela ali? Eu disse que não é exatamente a linha amarela, então é aqui, ó. A linha internacional da data passa exatamente nessa posição, e ali não está dando para ler, mas existe duas ilhas juntinhas aqui, ó, chamada Ilhas Diomedes. Do lado de cá está a Rússia, do lado de cá está o Alasca. E a linha internacional da data passa exatamente no meio das duas Ilhas Diomedes. O que significa que, pesquisando, que quando a gente chega no inverno e o mar congela, dá para você andar, porque tem 4 quilômetros de distância entre uma linha e outra, dá para você andar de uma ilha na outra, e no momento em que você passar daqui para cá, você virou um dia no seu calendário. Em 4 quilômetros, você vai chegar uma hora que você vai pisar e vai mudar o dia do seu calendário. Maluco, né? Mas isso existe. Isso está aí desde 1884. Eu nunca tinha ouvido falar. A maioria das pessoas com quem eu conversei também nunca tinha ouvido falar. E eu falei, nossa, que legal. Então, realmente existe um ponto do planeta onde de um lado são 23h59, do outro lado são 0h01 minutos do outro dia. E só tem 4 quilômetros de distância entre uma coisa e a outra. Ou 0 quilômetros, se você imaginar que você está passando uma linha. Por que eu resolvi falar sobre isso? Eu resolvi falar sobre isso porque, só para a gente ver aqui a imagem, tá? Ó, essa aí é a linha internacional da data, e ela vai fazendo alguns contornos, tá? E aqui a gente está vendo essa figura com as ilhas Diomedes, uma de um lado e outra do outro lado. Então, pulou daqui para cá, andou um dia para frente. E pulou daqui para cá, andou um dia para trás, só de pisar de um lado para o outro. E por que eu quis trazer essa ilustração? Porque o Getsemane, onde o capítulo que a gente leu, os versículos que a gente leu, são exatamente, e nada mais, nada menos do que a linha divisória da história. Assim como a gente tem uma linha internacional da data, que muda o dia, quando você passa por uma linha, simplesmente passei, cruzei a linha, mudou o dia, o capítulo que nós lemos, a história que nós lemos do Getsemane e ali, ao redor dos acontecimentos, né, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, a linha mundial de divisão da história. É nesse momento, no Getsemane, que Jesus vai passar de um estágio, vamos dizer assim, que era todo o seu ministério que ele vinha desenvolvendo até aqui, de treinamento dos discípulos, de curas, de mostrar o reino de Deus e de fazer ensinamentos. Ele vai cruzar uma linha, e esta linha que ele cruza, dali para frente, o ministério de Jesus agora deixa de ser, vamos dizer assim, um ministério daquele tipo, e passa a ser o final da história de Jesus na terra, que era o para o qual ele tinha vindo, mas inaugura um novo momento na história. Que novo momento esse? É o momento onde Jesus está caminhando para a cruz, e ele, vamos dizer assim, não gosto de usar essa palavra, mas é como se ele perdesse agora a administração do processo. Ele está entregue àquilo que Deus está fazendo na vida dele, no processo todo, porque ele, no texto do Getsemane, ele ora, dizendo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. De qual cálice ele estava falando? Do cálice da ira de Deus, que ele teria que tomar em nosso lugar,
para nos salvar dos pecados. Jesus começa ali no Getsêmani a receber sobre si todos os pecados de todos nós, de todas as épocas, de todos os momentos, e ele assume esses pecados para caminhar para a cruz, e ele então pagar esses pecados em nosso lugar. Portanto, a linha do Getsêmani é a linha internacional ou interhistórica da mudança da data, da mudança da história. Nós estamos deixando de um lado a era da lei e inaugurando a era da graça. Nós estamos deixando de um lado o ministério de Jesus, que ele vinha fazendo até ali, caminhando por mais alguns dias para o final, da crucificação de Jesus e morte e ressurreição, onde inaugura-se um novo período de ministério, de criação da igreja. Aquele momento é o momento onde a história se divide. É a abertura de uma porta que vai passar para o outro lado da história de verdade. E nesse momento, então, que nós estamos diante do Getsêmani, que significa, essa palavra significa prensa de azeite, é o momento onde essa história ela vai, então, sofrer uma mudança, virada de página, da mesma forma como você atravessar de uma Ilhas Diomedes, de uma para a outra, você vai estar mudando de data. Jesus está atravessando um momento em que está mudando toda a história. Esse texto que nós lemos é essa divisão. Dali para frente você vai ver Jesus sendo julgado, morto, e é completamente diferente do ministério que vinha acontecendo até ali. Previsto por Jesus, anunciado por Ele, era para isso que Ele tinha vindo, mas esse é o momento da mudança. No dia do Getsêmani, nós estamos diante de duas realidades, da vida e da morte. Nós estamos diante de duas realidades, as trevas e a luz, ali se chocando, porque o diabo estava levando Jesus para a cruz achando que ele estava vencendo. E a luz estava dizendo, você não sabe o que te aguarda. E nesse momento, nós estamos também atravessando uma nova realidade na história, do ponto de vista de que Jesus repete o Éden, mas de uma forma ao contrário. No Éden, um jardim, foi o momento em que os homens decidiram virar para Deus e dizer, eu não quero depender de você, eu não me submeto mais a você. Do outro lado, Jesus no Getsêmani vira para Deus e fala assim, eu gostaria de não passar por esse sofrimento, mas seja como tu queres e não como eu quero. Então nós estamos diante de um modelo que está mudando o mundo. Por um lado, até aqui, nós só tínhamos visto pessoas que tentaram resolver os problemas na base da força. E nós estamos aqui diante de um Jesus que está resolvendo os problemas na base do amor, e da humildade, e da entrega, e da voluntariedade, percebe? Então nós estamos jogando um holofote sobre o Getsêmani. Nós vamos jogar, no dia de hoje, 5 holofotes sobre essa história do Getsêmani. O primeiro que nós estamos visualizando é justamente esse. O holofote que a gente acende sobre esse jardim do Getsêmani, esse local, era um olival, é que esse local, esse momento, dividiu o ministério de Jesus. E, como eu disse para vocês, é o fim do ministério, o início da paixão. O Getsêmani é a antítese do Éden. O Getsêmani é onde a luz e as trevas estão lado a lado. Mas é o fim do domínio do pecado e o início do domínio da graça. No Getsêmani, um homem sem pecado está assumindo o pecado de todos os outros homens. No Getsêmani, a violência é respondida com a não violência, uma coisa inédita. A força é respondida com voluntariedade. O poder humano e o poder divino estão ali.
Os homens achando que tem poder para prender Jesus. E Jesus dizendo, eu poderia ter pedido 12 legiões de anjos se eu quisesse. Mas eu não quero, eu sei que foi para isso que eu vim. Isso está em outro texto, nós temos nos sinóticos, Mateus, não é? Lucas. Outra coisa que a gente vê aqui é a coragem de Jesus contrastando com a covardia dos discípulos. Então, efetivamente, e foi por isso que eu quis trazer a ilustração, efetivamente, esse momento histórico é o momento onde a gente cruza uma linha que nunca mais vai ser cruzada. É o momento em que Jesus assume o motivo por que ele veio aqui, e esse era o seu fim, seu ministério, sua real necessidade de estar aqui. É claro que tudo que ele fez antes fez parte do processo, mas esse era o ponto. É isso que Timothy Keller chama atenção. Nesse segundo pedaço do livro, ele vai demonstrar isso, que Jesus veio para a cruz. Era para isso que ele tinha vindo. Mas até este momento, tudo parecia andar bem, né? Como se tudo estivesse correndo ok no ministério de Jesus e que naquele momento, então, tudo fosse destruído. Não é bem isso que está acontecendo, porque nós vamos perceber que Jesus não perdeu o controle da situação, Deus não perdeu o controle da situação, mas essa é a linha divisória da história. E, aliás, a linha divisória da minha história, da sua história. Mas o Getsemane não significa só isso. Esse evento, esse acontecimento, esse dia, essa hora, nós estamos olhando por um viés, por um holofote. Mas não é só esse holofote. Esse primeiro holofote está mostrando a divisão do ministério, o momento onde cruzamos uma linha. Mas tem mais acontecendo no Getsemane. O mal estava sendo destruído. Esse é o segundo holofote que a gente pode acender sobre esse texto que nós lemos. O mal estava sendo destruído. A cruz era a única maneira em que Deus poderia destruir o mal e não destruir a nós. Porque se Deus é justo, Ele deveria punir o mal. E Ele precisa punir o mal. Você não acharia legal um assassino simplesmente ser, tá tudo bem, beleza, ok, você fez isso, mas tá tudo jóia, eu te perdoo, você não precisa pagar mais nada e tá tudo bem, e não tem consequência nenhuma. Para Deus isso é impensável. Se para nós já é impensável, para Deus isso é impensável. Mas se Deus tivesse que destruir o pecado que está dentro de cada um de nós, Ele teria que nos destruir. E aí como Ele ia fazer isso? E é exatamente esse o sentido do Getsemane, porque Jesus assume os nossos pecados e Ele é destruído. E com isso, Ele foi destruído em nosso lugar. E essa é a maneira que Deus tinha para destruir o mal e não destruir a nós. Então inaugura-se agora um novo dia, uma nova era na nossa existência, porque agora nós podemos existir sem pecado, porque ele foi destruído nesse momento da história. Sem o sofrimento de Jesus, o mal sairia vitorioso. Estranho, né? Se Jesus tivesse falado assim, eu não quero ir para a cruz, o mal sairia vitorioso. Por quê? Porque ele não teria sido destruído. E quando Jesus diz, não, eu vou, eu que não tenho pecado, eu vou, e o mal tendo feito isso com ele, ele vai ser então destruído e aniquilado, Jesus inaugurou uma nova era, um novo momento na nossa história. Também podemos observar uma frase que
se não me falha a memória, estava no outro livro do Timothy Keller, que nós também já estudamos, que Deus só permite o sofrimento quando o amor exige. E às vezes nós passamos por sofrimento. E a gente fica questionando, será que Deus está me vendo? Será que Deus está vendo sobre o que está acontecendo comigo, o que eu estou passando? E essa frase do Timothy me chamou a atenção, porque ele falava assim, Deus só permite o sofrimento quando o amor exige. Da mesma forma, nós estamos vendo Jesus começando um caminho de sofrimento intenso. Por quê? Por amor. Por amor a mim, por amor a você. Se ele não tivesse passado por isso, nós ainda estaríamos carregando o nosso pecado e nós não seríamos aceitos diante de Deus. Mas foi por causa desse momento na história, no Getsemane, onde as coisas começaram a mudar, foi que toda essa revolução, essa troca, essa nova construção se solidificou. Nada que Jesus exige de nós, ele não exigiu de si mesmo. Essa é uma das outras frases interessantes que serve bem nesse momento. Jesus não exige nada de nós que ele não tenha exigido dele mesmo. Jesus não é aquele que olha para você e diz, você está sofrendo, eu não sei o que é isso. Muito pelo contrário, Jesus sabe muito mais do que nós o que é sofrer. Naquele momento do Getsemane, iriam acontecer uma porção de coisas ali, e esse momento seria de um sofrimento inigualável. Pouco antes desse relato que nós lemos, a gente lê também que Jesus suou gotas de sangue, porque ele já estava tomando sobre si todos os nossos pecados, e ele sabia, não só que ele ia assumir uma culpa que não era dele, ele sabia que ele ia ser afastado do seu Pai, porque naquele momento Deus não podia olhar para o pecado que estava em Jesus. Ele sabia que ele ia sofrer traição, morte, sofrimento físico e tantas outras humilhações que a gente sabe que Jesus ia sofrer. Mas ele não exige de nós nada do que ele não exigiu de si mesmo. Jesus sofreu o que nós merecemos para nos dar o que ele merecia. Percebe a mudança drástica que está acontecendo nesse processo todo? São só alguns versículos que a gente lê e passa meio que batido e desapercebido, mas tudo isso que a gente está comentando está acontecendo ao mesmo tempo naquele momento histórico. Ele voluntariamente se entregou para a morte. Não foi algo que o pegou de surpresa. Ele tomou o cálice da ira de Deus, como nós já mencionamos. Ele sabe o que é sofrer. Aliás, em Isaías 53, verso 5, nós temos esse relato, de Isaías já profetizando sobre o que ia acontecer naqueles momentos, que diz assim, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Então é interessante a gente olhar para o texto que nós lemos, poucos versículos, parece um texto tão óbvio, tão conhecido, só que naquele momento, naquele ponto, tudo está mudando. Assim como atravessar a linha internacional da data muda tudo no seu calendário, é essa travessia que Jesus fez, mudou tudo. Mudou tudo dentro da história, mudou tudo dentro da filosofia, mudou tudo dentro da religião, mudou tudo. O que estava acontecendo ali parece tão obscuro, mas tudo isso que nós estamos vendo está ali ao mesmo tempo acontecendo. Outro holofote que nós precisamos acender sobre esse texto é que a adversidade nos revela.
O momento da adversidade nos revela. Eu já disse para vocês que uma vez eu assisti um filme, O Advogado do Diabo. E uma coisa que me chamou a atenção, numa das cenas do filme, é que ele estava andando sobre uma parede, em cima de um prédio muito alto, e ele andava naquele pedacinho de parede despreocupadamente. Mas, na verdade, se você se imaginar nessa situação, andando no alto do prédio, no espaço da parede ali do alto do prédio, você só tem duas chances: cair para um lado e continuar vivo, e cair para o outro e não continuar vivo. Quando a gente não está nessa situação de andar sobre a parede, com o perigo real de morte, a gente pode andar despreocupadamente para lá e para cá, sem prestar atenção, sem ter medo, sem ficar com o coração acelerado. Mas se você estivesse andando naquele lugar ali, com a chance iminente de morte, como seria? É mais ou menos assim quando a gente está na adversidade. Quando nós estamos passando pelo sofrimento, pelos reveses da vida, nós estamos caminhando numa linha muito fina. E é o momento onde a gente se descobre. Pedro tinha falado para Jesus momentos antes: não, Senhor, eu não vou te negar, eu vou contigo até a morte. E ele descobriu quem ele era momentos depois, no momento da adversidade. Judas estava com Jesus, no meio da última ceia, partilhando da comida, junto com todos os outros discípulos, como qualquer um deles. Mas naquele momento, ele estava na sua mente já imaginando: eu vou entregar Jesus. Nesse holofote, nós conseguimos ver que a adversidade, ela revela quem nós somos. A gente acha que a gente está pronto, a gente acha que a gente tem fé, a gente acha que a gente obedece. Enquanto você estiver caminhando com tudo bem na sua vida, beleza. Mas quando você chega na situação limite, onde o seu caminhar está ali entre a vida e a morte, é o momento em que você vai descobrir quem você é. Pedro descobriu quem ele era, Judas descobriu quem ele era, Jesus mostrou quem ele era. E essa adversidade nas nossas vidas, ela vai esclarecer para nós como é que nós estamos. A gente acha que a gente está bem, a gente acha que a gente tem fé, até que a gente precise dela. É fácil você dizer assim: eu sou um bom equilibrista, enquanto você está andando aqui. Mas eu quero ver você dizer: eu sou um bom equilibrista, andando na beiradinha da parede, em cima do prédio. É aí que você vai testar se é realmente um bom equilibrista. É no momento da adversidade que a gente sabe se a gente tem fé. É no momento da adversidade que a gente sabe se a gente vai obedecer a Deus, mesmo que Ele diga uma coisa que não é o que eu quero. Como é fácil a gente dizer: Deus, eu estou precisando de um emprego novo. E aí aparece uma oportunidade que você vai ganhar 10 vezes mais do que você ganha fazendo metade do que você faz hoje. É fácil. Mas e se Deus vira para você e fala assim: você quer um emprego novo? Eu quero que você vá lá, onde está o Fábio, no meio de um mato, para ganhar 10 vezes menos do que você está ganhando e para trabalhar o dobro do que você está trabalhando. Aí você diz o que para Deus? Sim, Senhor, ou não era bem isso que eu queria? É esse momento crítico da nossa vida que acontece vez por outra ou vez em sempre, em que a gente consegue medir exatamente quem a gente é. É fácil dizer que a gente tem fé quando a gente não precisa dela. Mas no Getsemane nós estamos vendo exatamente isso acontecer. É mais um holofote sobre aquele mesmo acontecimento. Nosso caráter se revela na adversidade. As pressões da vida revelam quem você é.
Judas mostrou quem ele era. Foi ali, até aquele momento, até momentos antes, ninguém sabia o que estava na cabeça de Judas. Ele estava ali junto com todo mundo, o mesmo discípulo, um dos 12. E de repente, naquele momento do Getsemane, momento crítico, ele então diz: não, eu não estava com vocês. Naquele momento, Pedro descobre quem ele de fato é. Você acha que Pedro, depois de 3 anos de ministério, junto com Jesus, ele deixou de ser um homem sanguíneo? Aí você percebe no texto, né? Ele estava com uma espada e ele, no mínimo, ele achava que ele tinha mira e ele descobriu que não, né? Porque o que ele mirou não foi a orelha do servo, do Malco. Ele mirou foi o meio da cabeça, mas errou. E aí Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, 3 anos comigo você ainda não entendeu que não é esse o caminho? Parecia que você estava pronto, você achava que você estava pronto, você disse que você não ia me negar. E depois disso, Pedro sai correndo. Aliás, nesse texto de Marcos, eu não sei se nessa versão que eu li a gente viu isso, mas no texto de Marcos aparece um personagem que não tem nos outros evangelhos. Um jovem que saiu correndo nu. Diz o texto que esse jovem estava vestido com linho, estava ali nas proximidades quando ele viu que Jesus foi preso. Os guardas foram pegar ele, pegaram na roupa dele, ele largou a roupa com os guardas e saiu correndo nu. E todos os comentaristas falam que era Marcos, o próprio autor do evangelho, esse jovem. Só aparece esse relato em Marcos. Então ele diz: eu estava lá e eu abandonei Jesus. É na adversidade que a gente descobre quem a gente é. Qual a coragem que aqueles discípulos tiveram? Todos eles disseram que eles tinham coragem. Descobriram que não. Os sacerdotes revelaram quem eles eram. Pareciam ser figuras proeminentes, que queriam o reino de Deus, mas de repente estavam conspirando contra Jesus. Eles mostraram quem eles eram. Jesus também mostra quem ele é, do jeito bom. Ele diz: eu vim para que tenham vida. Quando Pedro corta a orelha de Malco, ele fala: que isso? Eu não vim aqui para isso. Eu podia ter pedido para o meu pai mandar 12 legiões de anjos. Não, eu estou aqui para morrer. Essa é meu destino, meu caminho. Pega a orelha, devolve para Malco. Cura Malco. Se vira para todos os que estão ali e fala: por que vocês estão vindo com paus e espadas? Por acaso eu sou algum assaltante, algum salteador? Eu estava o tempo todo no templo com vocês, por que vocês não me prenderam lá? Óbvio, né? Porque ia causar uma revolução. E aí ele expõe o coração das pessoas. No texto de João, diz que quando Judas chegou com a multidão que estava com ele, e a gente lembra que ele tinha dado um sinal, não é? Aquele que ia beijar é ele, lembrando que estava de noite, pouca luz, então era esse o sinal que ia identificar a pessoa correta. Mas no texto de João diz que quando essa turma chegou e eles então perguntaram: quem é Jesus? E Jesus disse: sou eu. O texto de João diz que eles caíram em terra. O próprio nome de Jesus fez com que eles caíssem. Então Jesus podia ter, com poder, eliminado aquela situação, passado a régua e falado: eu não quero ir, eu não vou com vocês. Mas Jesus mostra, a Bíblia mostra como ele foi voluntário. Alguns outros, mais um holofote que a gente pode acender sobre aquele momento no Getsemane, é como enfrentar os problemas. Se por um lado, nós estamos assistindo o desenrolar de uma história, o desenrolar de um momento que vai mudar completamente a história, por outro lado, a gente também aprende com Jesus
como é que a gente pode enfrentar os problemas do nosso dia a dia. Às vezes a gente passa por problemas e a primeira atitude que a gente tem é procurar uma solução. Tentar resolver o problema. E no Getsemane, Jesus demonstra para a gente que a primeira atitude que ele teve foi orar. Antes desse texto que a gente leu, um pouquinho antes, ele estava orando. Ele foi para lá para orar. E o que ele orou? Ele orou assim: Deus, olha, eu sei que eu vim aqui para isso, está tudo bem, eu estou preparado, eu já sabia que isso ia acontecer, e eu sou forte, eu vou passar por isso. Não foi, né? Jesus sua gotas de sangue, de agonia, e ele claramente diz para o pai dele: Senhor, Deus meu, se for possível, passa de mim esse cálice. Quando Jesus está falando isso, ele está assumindo seu verdadeiro sentimento. Ele está dizendo diante de Deus: Deus, vai ser duro. Eu não queria passar por isso. Vai ser muito pesado. Se tiver outra solução, passa de mim esse cálice. Mas ele complementa e diz assim: mas não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então isso mostra para nós como é que nós devemos enfrentar os nossos dilemas no dia a dia. A primeira coisa é virar para Deus e falar assim: eu estou aqui, é contigo que eu preciso falar. É ao Senhor que eu preciso orar. É da sua direção, é do seu guiar, é da sua mão que eu preciso. Mas Jesus fez isso e não negou os seus sentimentos. Ah, você vai ser forte. Não, Jesus não foi esse tipo de modelo. Ah, eu sou forte, eu sou poderoso, então nada disso vai me atingir. Não, Jesus foi e disse o que ele estava sentindo. Eu tô angustiado até a morte, ele fala para os discípulos. Eu estou angustiado até a morte. E Jesus claramente diz isso para o seu Pai. E ele diz também para Deus o que ele gostaria que acontecesse. Senhor, se for possível. Então não é errado você dizer para Deus: Deus, se for possível, tira esse sofrimento de mim. Só que a gente precisa também aprender a fazer o que Jesus fez. Mas não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Depois que a história anda um pouco para frente, a gente percebe que a morte de Jesus e tudo que veio a seguir era absolutamente necessária. Era a mudança que o mundo precisava que acontecesse. E talvez um dia você vai olhar para a sua história e falar assim: sabe, naquele momento, naquele dia de sofrimento, X, Y, Z, o que Deus fez foi melhor do que eu queria que tivesse acontecido. Não foi o que eu queria, mas foi melhor. Eu não sabia o que pedir. Aliás, tem uma outra frase que diz, né? Que Deus nos dá aquilo que nós pediríamos para Ele, se a gente soubesse o que Ele sabe. Deus nos dá aquilo que nós pediríamos para Ele, se a gente soubesse o que Ele sabe. Então, nesse evento do Getsemane, nós estamos vendo esse holofote, e estamos vendo que Jesus não negou os seus sentimentos. Jesus procurou o seu Pai e expôs o seu desejo claramente, mas ele confiou que os caminhos de Deus eram melhores do que os dele. Ele não fez o que gostaria, mas fez o que era necessário. Ele não fez o que tinha poder para fazer, mas submeteu-se. Ele não agiu com as próprias mãos. Estão vendo como num pequeno trecho de 10 versículos, tem tanta coisa acontecendo ali, e às vezes a gente não
para observar. Por isso que eu quis trazer essa ilustração da linha da data. Aqui é a linha da história. Tem um monte de coisa que está acontecendo e nos ensinando. E por fim, um último holofote que a gente pode acender é que, apesar de tudo isso estar acontecendo, e a gente até achar que Jesus perdeu o controle, né, da sua vida, e agora ele entregou a sua vida na mão das pessoas que estavam ali, fazendo tudo aquilo com ele, mas não, Deus nunca perde o controle da situação. E eu quero convidar você a ler comigo, pelo menos alguma parte de Isaías 53. Isaías 53, se você puder abrir aí, ou se você quiser acompanhar aqui, Isaías 53 é um capítulo que foi escrito muitos anos antes de Jesus vir aqui para o mundo. E era uma profecia. Agora, presta atenção no que a profecia está dizendo, já agora conhecendo o que vai acontecer com Jesus. Diz assim, em Isaías 53, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, não tinha formosura, olhámo-lo, mas beleza nenhuma havia que nos agradasse. Era o desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. Como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazê-lo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. E o capítulo vai seguir. Se você continuar lendo, é como se esse capítulo tivesse sido escrito depois de Jesus. Porque esse aqui é o relato do Getsêmani, da morte de Jesus, do seu enterro num túmulo de um rico, da sua ressurreição, de tudo que aconteceu. Mas observem, esse capítulo foi escrito centenas de anos antes. Então nós olhamos para tudo isso e a gente fala assim, no Getsêmani Deus perdeu o controle da situação, o mal assumiu o controle. Não. Em Isaías 53 a gente sabia tudo o que ia acontecer. Talvez para as pessoas que liam Isaías 53 não tinham a compreensão ainda, mas agora que nós já estamos, depois da história de Jesus, a gente olha para trás e fala, esse capítulo falava exatamente o que ia acontecer com Jesus, como ele ia ser morto, como ele ia ser traído, como ele ia ser sepultado, como ele ia ser ressurreto. Então a gente descobre no Getsêmani a quinta e última lição, que Deus nunca perde o controle da situação. Não perdeu naquele dia, não perde hoje. Ele está presente na minha vida e na sua vida. Então agora a gente pode unir todos esses holofotes
e perceber que dentro desse pequeno texto do Getsemane, quantas coisas estão acontecendo ali? Primeiro, a linha divisória da história. Segundo, que a gente percebe quem a gente é no meio da adversidade. Quando você estiver passando por uma adversidade, qual exemplo você deve seguir? O exemplo de Jesus. Você vai saber quem você é? Sim, mas você vai descobrir que Jesus passou por tudo aquilo que você pode imaginar que você vai passar e muito mais. E por fim, você pode saber que Deus nunca perde o controle da situação. Nunca, jamais. Nem nesse momento em que parece que o mal tomou conta. Não, já estava tudo previsto, pedacinho por pedacinho. É só terminar de ler Isaías 53. Assim, e assim, e assim vai acontecer. Então nós estamos diante de uma pequena linha divisória, mas que faz uma grande diferença na nossa vida. E hoje a gente pode olhar para o Getsemane, para tudo que aconteceu pouco antes e pouco depois dele, e saber todos esses holofotes, todas essas luzes ali, e como isso muda a nossa vida. O Getsemane mudou a vida de Jesus, mas o Getsemane mudou a minha vida e a sua vida. Então eu quero encerrar, em termos da nossa lição hoje, nós acabamos aqui. Mas eu gostaria, Gustavo vai pôr uma música para a gente, se você quiser ficar até o fim, ouça essa música, porque ela fala exatamente sobre esse momento, o momento do Getsemane, o momento em que Jesus estava mudando a história.